Que a paz do Mestre possa estar conosco, que nós possamos estar na paz do Senhor nessa noite e que possamos dar continuidade nessa reflexão sobre a figura de Jesus, do Mestre dos Mestres, através do Evangelho segundo Mateus. No capítulo 21, nós estamos já quase no final, que está na entrada, pelo menos no final da estadia de Jesus aqui na Terra, não? Carnalmente falando. Ele já entrou em Jerusalém, já expulsou os vendilhões do templo, e agora vamos ver que ele foi em Betânia, não? A pernoitar, e de manhã cedo vamos ver o que acontece. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou, senão folhas. E disse à figueira: nunca mais produza frutos. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam, espantados: como assim? A figueira secou de repente? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar, fareis não só o que eu fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha: ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Então, o primeiro ponto que nós podemos refletir, porque como sempre aqui nós procuramos fazer a vista de Jesus mais do que apenas uma figura religiosa, né? Uma figura espiritualizada, como muitos pretendem fazer, né? E aqui é um ponto crucial mesmo, que mesmo dentro do conceito espírita, deve ter ainda, não? Mas tempos atrás era muito mais forte, uma discussão, um ponto de vista, vamos dizer, sobre o qual Jesus não tinha um corpo exatamente material como o nosso. Então ele não teve fome, não sentia dor e tudo mais. Aqui nos Evangelhos, segundo Mateus, nós encontramos isso. De manhã, ao voltar na cidade, então de manhã cedo, provavelmente, não? Ele teve fome. Olha, fome não é fome espiritual. Jesus não pode ter fome espiritual. Ele teve fome, tanto é que foi a procurar no que? Numa árvore que estava no caminho e que tinha folhas. Então ele falou: olha, se tem folhas, vai ter frutos também. Aí o primeiro ponto é que ele teve fome, uma fome material. Então ele tinha um corpo físico, sim, com certeza. Bom, esse é um dos pontos que nós podemos dizer com certeza que ele estava, como dizer, vivendo as vicissitudes da carne, como nós também vivemos. Porque muitas das tentações, entre aspas, que nós temos, são necessidades humanas, ou são necessidades materiais. Entretanto, nós, como espíritos que somos, temos também outras exigências, outros deveres que são deveres espirituais. Por isso que Jesus veio aqui para nos indicar o caminho certo. Olha, nós estamos aqui, você sabe isso, mas no futuro, porque você está prontos para entrar nesse futuro, que é o plano espiritual, é o plano divino, é aquele reino de Deus. Isso é a mensagem de Jesus que nós entendemos que ele veio a trazer para nós e que continua trazendo até hoje. Então, o primeiro ponto, Jesus teve fome, uma fome material. Aí vê uma árvore, uma figueira,
e vai lá para pegar os frutos. Só que não tem nada. Aí ele fica, aqui não está escrito, mas vou dizer assim, ele fica chateado, ele fica indignado, fala, então você vai secar, nunca mais vai dar frutos. Opa! Até que os discípulos ficam espantados porque falam, olha, ela secou de repente, quer dizer, o que está acontecendo? Porque na realidade, naquela época, não era tempo de figos ainda, porque os figos, eu não sei bem, mas na realidade é no verão, não sei bem naquele lugar em que mês, pelo menos, eu nunca ouvi dizer isso. Mas como europeu, eu sei que na Páscoa, então em março, abril não é tempo de figos. Tempo de figos é junho, julho, que é verão. Então Jesus estava antecipando essa coisa aqui. Só que nós vamos ver o ensinamento que vamos trazer disso. Bom, vamos ver. Porque na realidade o que Jesus queria que vai significar, o que é? Se ele estava já com as folhas, significa que naquele momento o tempo estava bom. Então ele estava florescendo antes da época. Mas se estava florescendo antes da época, Jesus também vai encontrar também frutos. Porque justamente, se floresce antes, dá fruto antes. Só que quando foi lá, ele estava, como podemos dizer, somente com uma belas folhas. Ele estava bonito, mas ele não estava frutificando. Então Jesus vai dar depois ensinamento moral quando explica para os discípulos. Em verdade vos digo. Quando ele fala em verdade vos digo, que seria o amém dos judeus, esse era um modo de dizer, significava eu te falo de verdade o que eu sei, que eu tenho certeza absoluta. Não era uma coisa só para dizer. Se tiverdes fé, sem duvidar. Então veja bem, aqui já tem um conceito que acho que nós já falamos, do emuná, que nós traduzimos como fé, hoje em dia. Só que a fé, hoje em dia, pelo menos no mundo ocidental, é aquela fé que a gente, eu acredito nisso, eu tenho fé, eu acredito. Só que para eles não era assim apenas, era algo a mais, era acreditar fazendo alguma coisa para acreditar. Era cultivar esse sentimento, que era de acreditar, logicamente, mas fazendo algo. Por isso que Jesus coloca sem duvidar. Porque hoje em dia, nós como podemos dizer, eu tenho fé, mas descreio. Aquela pessoa tem fé, mas está duvidando, está descrendo. Não tem sentido. A não ser, como já falou algumas outras vezes, ele fala só de boca para fora. Então, quer dizer, não é uma fé verdadeira, não é uma fé de ação, de pensamento, de coração. É uma fé somente de lábios, só para modo de dizer. Isso que Jesus queria dizer. Tanto é que depois fala, não só o que eu fiz com a figueira, mas até mesmo se disser a esta montanha. Vocês se lembram que ele está indo para Jerusalém? Quer dizer, ele foi em Jerusalém, saiu, foi em Betânia, e agora está voltando. Então ele está indicando o quê? Jerusalém, o templo, que é a parte espiritual daquela região, daquele povo, daquele pessoal. Então, vocês acho que não sei se consigo explicar bem esse conceito que estava dizendo Jesus. Você está vendo essa figueira, essa árvore? Isso aqui é nada. Você tem que olhar a montanha. O símbolo espiritual mesmo. Aí, se você tiver fé, e você pode dizer a esta montanha, ergue-te, lança-te ao mar, isso acontecerá. E depois vamos ver a frase final. Então isso tem significado tem. Espiritual. Justamente, Jesus fala, olha, você está espantado porque você está vendo
essas coisas que estão acontecendo hoje com os vossos olhos. Mas vocês podem fazer mais e vai acontecer mais, porque efetivamente depois aconteceu isso. Em algumas filosofias religiosas, podemos chamar assim, né? Eles dizem que quando Jesus falou isso, ele dá essa explicação. Jesus estava falando da montanha, que são os nossos, vamos dizer, defeitos, nossas falhas interiores, espirituais. Talvez, pode até ser. Sinceramente, eu nunca entendi muito bem isso. Como dizer isso? Se você tiver fé, pega essa montanha. Não. Mas se a montanha é nossa, Jesus não podia dizer aquela montanha. Porque Jesus aqui fez um paralelo muito, me parece bem literal. Quer dizer, estava falando de uma árvore que bem ou mal a gente pode arrancar, porque é uma árvore, pode cavar. Respeito a uma montanha. Como nós podemos levantar uma montanha? Porque ele fala, ergue. Nós nem vamos fazer nada, nós vamos somente a dizer, ergue-te. Uma montanha se erguer e se lançar ao mar. Quer dizer, isso aqui é uma coisa que, sabe, impossível. Opa! Justamente Jesus queria dizer isso. Porque para vocês pode parecer impossível. Mas eu vos digo que em futuro, se você, com determinadas condições, você vai conseguir fazer isso. Porque a montanha, só para refletir sobre isso, para ampliar a nossa visão, o que aconteceu? A montanha era a religião judaica, os judeus. Aí como que os discípulos podiam se separar dessa religião, podiam deixar de ser judeus para seguir Jesus? Bom, mas Paulo de Tarso fez isso. Paulo de Tarso praticamente, ele fez isso. Ele implantou uma outra religião. Nesse caso aqui é uma religião mesmo. Porque Jesus não veio a trazer uma outra religião. Jesus veio a trazer um caminho para Deus. Só que nós homens, materialmente falando, nós estamos precisando de uma outra religião. Por quê? Porque o judaísmo, ele não aceitou isso. Quer dizer, alguns judeus, discípulos, Paulo de Tarso e muitos outros, aceitaram Jesus, mas tiveram que esmagar essa montanha, jogar de lado essa montanha, ir para um outro caminho, porque eles não foram aceitos. Então, nesse caso, como é que eles conseguiram fazer isso? Aí entra o que fala Jesus, que diz, tudo o que pedirdes com fé em oração, vós o recebereis. Aí aqui retorna o sentimento, a palavra fé, o emuná. E ele fala, pedir com fé, quer dizer, acreditando em oração. E nós sabemos que a oração que falava Jesus, o que falava? Vá no teu quarto mais secreto, né, onde ninguém pode te ver, fecha a porta, aí fala com Deus. Então isso aqui é a oração, quer dizer, uma coisa íntima de cada um, que pode e deve fazer. Quer dizer, deve fazer para obter o quê? De fazer a vontade de Deus. Porque, claro, que nós vamos pedir uma coisa que Deus não está sabendo, nós vamos pedir uma coisa que Deus não quer fazer? Logicamente não. Nós vamos fazer uma coisa que Deus sabe que nós podemos e devemos fazer para nosso benefício, para benefício da sociedade. Isso é o que nós podemos entender dessa mensagem, não? Desse passo de Jesus, senão com outras explicações fica bem complicado. Fica muito, muito complicado. Aí tem, sinceramente, eu entendo aquelas pessoas que não acreditam na Bíblia, eu entendo, porque se eles pegar a Bíblia em um senso literal e falar, Jesus falou de pedir,
aquela montanha de se levantar e dizer, ah, não, isso aqui é balela, Jesus não pode ter falado isso, no mínimo. Porque os ateus, eles respeitam Jesus. Aí não é que desacreditam em Jesus. Só que não acreditam no que está escrito sobre Jesus. Isso que é o ponto. Que muitas vezes nós também, como crente, desacreditamos. Ah, nós acreditamos, sim, em Jesus. Mas depois, quando vamos ler alguma coisa para fazer, falamos, ah, Jesus não pode ter falado isso. Deus não pode querer isso de mim. Isso que é a questão. E nós, muitas vezes, ficamos frustrados com isso e, sem dúvida, ficamos desmoralizados com isso. Entretanto, dentro das reflexões que nós podemos fazer, podemos atingir, ampliar a nossa mente e ver as coisas de um outro ponto, que é um ponto razoável, que é um ponto onde nós podemos fazer, ou quanto menos, podemos seguir um exemplo. No caso, Paulo de Tarso, Simão Pedro e outros discípulos, que talvez ficaram menos famosos nos relatos evangélicos, mas que eles seguiram esse caminho, com certeza. Vindo ele ao templo, estava a ensinar, quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: com que autoridade faz estas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Ele está se referindo ao que ele fez o dia anterior, né? De expulsar os vendilhões e tudo mais. Jesus respondeu: também eu vos proporei uma só questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles, porém, arrazoavam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele nos dirá: por que então não creste nele? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Ao que ele também respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Aqui podemos dizer que Jesus deu o troco para eles, né? Porque você se lembra que quando ele estava fora de Jerusalém, na Galileia, que estava pregando, tinha os emissários dos anciãos do templo, dos sacerdotes, que sempre arrumavam armadilhas para Jesus, não? E Jesus sempre se safava, porque logicamente Jesus sabia que era uma armadilha e sabia o que responder. Quando foram no templo, foram eles mesmos, os sacerdotes mesmos, que falaram com Jesus. E do alto da autoridade que ele tinha, fala: com que autoridade você faz isso? Você acha que é quem? Aí Jesus fez uma armadilha para ele também. E falaram: olha, eu vou te responder a isso. Porque Jesus podia responder, não? Só que Jesus quer dar o troco. No sentido que quer dar o troco, não porque por outro motivo, senão para demonstrar para eles que ele não tem autoridade para fazer isso. Ele não tinha que... ele não podia fazer isso. Não tinha autoridade. Não tinha moral para fazer isso. Aí perguntou: o que vocês acham de João o Batista? Porque o João Batista já estava morto, né? Na cadeia e tudo mais. Aí eles ficaram pensando. Aí nós estamos no cantinho, não temos como fugir disso. Por quê? Se dizemos que era do céu, quer dizer que vinha de Deus, opa, então por que nós não reconhecemos isso antes?
Estamos reconhecendo isso agora. Mas também não podemos dizer que era dos homens, porque todo mundo sabe que ele era de Deus. Ou pelo menos ele estava acreditando, o povo era muito popular, que era de Deus. Então fala, não sabemos. Aí veja bem, Jesus fala, bom, então como se vocês não são autoridade, se você não sabe responder umas coisas, não tem autoridade. Então eu também não vou responder para você. Por que não vai responder Jesus? Porque como aquela criança, ou aquela pessoa estovada, para melhor dizer, não? Porque a criança ainda é desculpada. Mas aquela pessoa que vai fazer uma pergunta tola para um sábio, o sábio não vai ter tempo para responder. Porque vai responder o quê? Para um tolo, para uma pessoa que faz uma pergunta que não tem nenhum sentido. Não vai se misturar uma coisa com a outra. Tem tempo e lugar, não? E nós devemos ter, como também Jesus, evitar de dar pérolas aos porcos. Jesus falou isso. Qual o motivo? Porque as coisas sagradas, as coisas sérias, têm que ser dadas no tempo certo para as pessoas certas. Você tem um momento. Não tem como fugir disso. Isso como podemos dizer, pelo fato que desculpe, é coisa técnica que acontece quando está na direta. Pelo fato que nós temos que ter uma moral, não pode ser somente assim, pegar uma coisa de leve e ir para frente. Coisa séria é coisa séria. Deve ter um bom senso. E como Jesus falou, não digo que autoridade eu faço. Bom, essa aqui era a reflexão para hoje. Acho que são reflexões muito sérias, muito profundas, muito polêmicas, pode ser polêmica, mas justamente por isso nós estamos refletindo, sem ser donos da verdade. Entretanto, acho que nós estamos num momento da humanidade que é preciso colocar as coisas no próprio lugar, sempre dentro da visão daquela pedra de toque que para nós é Jesus. Por dizer, nós vamos nos baseando no nosso conhecimento do que nós temos e do nosso entendimento, de sentimento mais puro possível, porque tudo vem do alto, tudo é com a permissão de Deus. E se Deus permitiu que nós ficamos sabendo disso, raciocinando sobre isso, que seja bem-vindo. Depois, cada um, claro, vai a colocar em prática a melhor atitude que tem no próprio dia a dia. Tá bom? Muita paz e até a semana que vem.